Não, não fugi, não fugi, não fugi. É só para saber se estás aí. E enquanto o Instagram diz que estou ao vivo e a cores, é bom estarmos ao vivo aqui. No canal das Mulheres à Obra. Olá, eu sou a Mafas Borralho, bem-vinda a mais uma live de hoje, as conversas à segunda, com a Nádia Blanco. Quem é a Nádia Blanco? O que é que ela faz? Vamos saber tudo aqui. Diz que estás aí a ouvir bem e a ver bem, porque estou a usar um novo microfone. Portanto, diz aí, está tudo ok? Estou a ouvir bem? Ok? Para eu saber, estou aqui hoje com um novo microfone. Então, a Nádia já está aqui, vou chamá-la, porque temos o tempo contado, ela é contabilista, ok? E sempre apressados e sempre tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. É horários para tudo, tempo para tudo, estão sempre ali. Alô! Olá, boa tarde. Tudo bem? Estás-me a ouvir bem? Eu Tudo? estou aqui com um Eu novo. consigo. Ok, boa. Estou aqui com os novos fones. Estava a apresentar-te e a dizer que és contabilista e os contabilistas têm sempre ali o tempo todo calculado. É horários para Ah, tudo, é tempo para tudo, não acho é? que não tens horários, tens calendário só, É tens verdade. dias, sabes? A partir daí, ó. Olha, quando eu pus o teu username, fui à procura e vi que és Nádia Blanca e dizes contabilista, gestora. Sim, Ok, queres explicar isso? És contabilista e gestora ao mesmo tempo? Como é que é? sim. Olha, Mafalda, na fase inicial em que eu comecei a trabalhar a contabilidade, os primeiros chavões que apareciam eram os impostos. Havia muito medo dos impostos, o que é que os impostos podiam trazer, que impostos havia, como é que eles funcionam. E então, nesta vertente, eu intitulava-me contabilista, não é? Mas depois eu sentia sempre que era necessário ir mais além disto. Era importante tu perceberes como é que a pessoa percebia o seu negócio, como é que ela comunicava o seu negócio, que estratégias é que ela implementava. Nesse momento e nessas conversas, não era tanto a contabilista que falava, era mais a gestora, era mais a empresária que já tinha passado pelo mesmo. Então eu nunca me consegui sentir nem contabilista só, nem gestora. E lembro-me na altura, na faculdade, em que diziam que nas empresas devia haver um contabilista e um gestor. E eles deviam trabalhar em conjunto. Bom, a parte chata é quando estas duas pessoas não se entendem. Depois o contabilista tem os números, o gestor não gosta dos números, depois o gestor... E então a contabilista gestora vem muito dentro disto, que é se eu sou contabilista, sim, sou uma contabilista a sério, como me chamavam, como me perguntavam a semana passada, me diziam, mas és contabilista a sério? Sim, não sei o que é que isso quer dizer, mas sim, eu sou contabilista e tenho o número da ordem dos contabilistas. Mas como não sinto que eu seja aquela pessoa para quem tu olhas e vai apurar impostos e vai-te falar contabilês e vai falar assim umas coisas estranhas, então criei ali a contabilista gestora, foi como se soou melhor na altura. Isso soa muito bem, tens razão. Parabéns por isso. Obrigada. Interessante, conheço o teu nome aqui há tantos anos na comunidade, mas não sei nada de ti. Então vamos começar aqui pelo princípio. Quem é O que é Nádia que queres Blanco? saber? Olha, então, a Nádia Blanco, hoje, acima de tudo, é a mãe do José. A partir do momento em que o José nasceu, a primeira coisa para mim é a Nádia Blanco é a mãe do José, que por ser a mãe do José, faz um esforço e aprendeu aqui a delinear estratégias e formas de mexer o seu negócio de forma diferente para que a Nádia, enquanto mulher, a Nádia, enquanto mãe do José, a Nádia, enquanto empresária, elas não andem aqui todas à chapada umas com as outras. A Nádia nunca viveu com quem tinha negócios, portanto eu efetivamente caí um bocadinho por acidente no mundo dos negócios. O meu pai trabalhava como contabilista há mais de 20 anos num gabinete e quando ele sai do gabinete onde estava, porque aquilo estava a correr mal, ele abriu um próprio emprego. E aqui, efetivamente sim, ele não era empresário, ele criou o seu próprio emprego, só para sustento dele. Entretanto, eu queria ser arquiteta, estive um ano na faculdade de arquitetura, aquilo não correu como eu achava que ia correr, afinal aquilo que eu achava que ia ser não era efetivamente o meu dom, nem o meu forte. E quando eu saí da faculdade não sabia bem o que é que ia fazer, mas eu sabia que queria trabalhar, porque eu sempre fui trabalhadora estudante.
Então, foi quando surgiu no meio da minha vida ir para a Força Aérea. E eu fui para a Força Aérea por acidente. Efetivamente, eu fiz os psicotécnicos, a psicóloga disse-me, então, menina, sempre sonhou ser militar? Não. Eu preciso trabalhar, disseram-me que era bom vir para aqui trabalhar porque tinha outras flexibilidades e olha, aqui estou. Lá, nunca quis ser contabilista. Hoje olho para trás e acho que nunca quis que a vida que o meu pai tinha, sem tempo para nada, como tu dizias ao início, sem horários, sem férias, sem nada, acho que não queria aquela vida para mim, então isso refletia-se um bocadinho e eu não queria trabalhar contabilidade nem estudar contabilidade. Fui fazer licenciatura em gestão, porque dava-me o acesso à ordem dos contabilistas na mesma, e eu pensei, ok, gestão é um bocadinho mais abrangente. É aí que eu faço a licenciatura, enquanto trabalhava na Força Aérea, é aí que eu faço a formação de formadores para poder fazer formação, para fazer chegar o conteúdo chegar mais longe. E no fundo é aqui no meio disto tudo que eu começo a trilhar um caminho a achar que ia trabalhar para uma grande Big Five, não é? Fui a uma delas, com 24 anos, disseram-me que eu era velha para o mercado de trabalho. Então fiquei um bocado revoltada aí, confesso, e disse, ok, se vocês não me querem, então eu também não vou fazer mais esforços para trabalhar com o meu pai. Pensava eu que ia ser mais fácil. É a partir daí, quando eu saio da Força Aérea, portanto eu faço os 6 anos de contrato enquanto militar, e quando chego aqui eu começo a perceber que a percepção que se tinha dos contabilistas era alguém que processava salários, enviava umas guias de impostos para pagamento, e era uma pessoa terrível, porque só enviava coisas para pagar, não fazia mais nada. É aí que eu, enquanto dona de um negócio, começo a perceber as dificuldades que tu tens em pagar o IVA se não juntares o IVA numa conta à parte. É aí que eu começo a perceber a gestão financeira que tu tens que fazer na conta bancária para ter sempre o dinheiro guardadinho para aquilo que é obrigatório e certinho. E quando eu saí da Força Aérea, eles tinham um programa no Ministério da Defesa que era para, chamava-se o Defesa Empreende, que no fundo era para possibilitar que alguns militares evoluíssem para a criação do seu próprio negócio. Então foi o que eu fui fazer. Assim, isto é capaz de ser engraçado, se calhar vou aprender aqui alguma coisa que seja útil. E ali foi muito giro, porque aprendi ali muito da parte de como é que tu fazes consultoria com quem tem ideias de negócio. Foi ali que eu ouvi falar pela primeira vez em modelo, em planos de negócio. Foi muito naquela formação que eu me baseei para fazer os primeiros workshops com as mulheres à obra sobre planos de negócios. Então a Nádia é muito isto. A Nádia tem a missão profissional de ensinar a ser um melhor empresário e te sentires melhor com este papel que tu assumes. Porque no fundo ser empresário é um papel que tu assumes, como assumes trabalhar por conta de outrem, como assumes o ser mãe, o ser esposa, ou ser filha. É só mais um papel que tu tens na tua vida. E quanto melhor tu conseguires lidar com este papel que tu tens, mais fácil será certamente a tua evolução enquanto empresário. Portanto, a Nádia é um bocadinho isto. É assim, um mix de coisas. Olha que engraçado. Estava-te a ouvir e estava-me a rir porque pensei que é engraçado uma pessoa com quem eu me identifico tanto e não sabia. Eu quis ir para a Força Aérea, mas eu não tinha idade. Na minha fase as mulheres não iam para a Força Aérea porque o meu pai vem da Força Aérea e por isso eu Ok. queria. Engraçado. Eu fui trabalhar com o meu pai também, ele depois abriu 2 empresas na área da aviação e eu fui trabalhar e quando tu estavas a dizer achava que era fácil. Não, não é nada fácil. É um desafio gigante. Eh, hoje estou em full time no marketing, mas eu cheguei a estar nos dois lados ao mesmo tempo. É engraçado. Mas o que é que te leva a ir? Ok, arquitetura, está certo, que às vezes a gente não sabe bem o que é que quer ou pensa que é por ali. Eu queria ser agricultora e eu estou no marketing, mas, hei de lá parar. Uh, não está esquecido. E depois vais para a vida militar, não é? Ok, na vida militar há muitas portas, é verdade. Pergunto, se chegaste a saltar de paraquedas, andar de avião, isso tudo? Não, andei de avião, andei de C-130 na semana de Uau. campo. Lembro-me que aquilo, as botas pesavam mais do que eu, a mochila pesava mais do que eu. E hoje, quando eu fecho os olhos, sabes, tenho aquela memória de que eu estava tão cansada que quando eu chego para subir no C-130, eu já não tinha força para levantar as pernas. Então, eu lembro-me que houve um braço que me esticaram para eu conseguir dar a mão e dar aquele empurrão que tu precisavas para subir. Efetivamente, a vida militar surgiu porque me disseram que tu ali podias trabalhar, conciliar com os estudos e sinceramente nunca pensei muito o que era isto de ser militar. Fui assim um bocado, ok, se dá para estudar e trabalhar ao mesmo tempo é isto que eu quero, portanto bora lá.
Acho que ali cresci muito, sabes? Tu ali percebes que nunca estás sozinho, mas estás por ti, porque já não tens ninguém cá fora que te estenda a mão. Não, tu ali estás por ti, desenrascas-te sozinha, percebes bem o que é o espírito de camaradagem, porque quando te magoas, quando te aleijas, não te falta um braço à tua volta, nem alguém que pegue na tua mochila e nas tuas coisas e vamos lá em direção a isto. E sabes que é engraçado que às vezes as pessoas hoje perguntam, imagina, como é que tu fazes a gestão da tua equipa, como é que tu como é que tu comunicas com o cliente, porque é que tu não és tão rígido em termos de horários de entrada e saída? E eu, enquanto estive na tropa, antes de sair de casa, eu fiz um part-time numa caixa de supermercado para juntar algum dinheiro. E na altura eu tinha um sargento ajudante e ele dizia-me: Nádia, se precisares ser um bocadinho mais cedo, vai, desde que o trabalho esteja feito, é isso que nos interessa. Se tiver tudo feito, quando chegares à tua hora, tu vais, sais. Quando eu precisava de estudar, sempre me disseram: fazes as tuas tarefas, desde que tenhas tudo feito, tens completamente à vontade para estudares e fazer as tuas coisas. Então, eu ali aprendi isto, que é, tu não tens que ter um horário fixo, tu não tens que ser um empreendedor que não tens férias ou que tens muitas férias. Não, tu podes, e é um dos maiores desafios, que é, tu tens é que gerir isto para que consigas que todas as tarefas sejam feitas. Agora, se fazes de manhã, se fazes à tarde, se sais mais cedo, se há um dia em que sais depois das horas, isto é algo que tu nem sempre controlas, mas que podes ir gerindo. E é engraçado quando eu olho para trás, houve imensas coisas que eu aprendi lá atrás, com pessoas lá atrás, e que hoje elas vão aparecendo no dia a dia de forma muito engraçada. E tu vês, o que é que aprendeste ali? Supostamente as pessoas dizem, não aprendi muita coisa, era administrativa, portanto eu não fazia mais do que aquilo, marchava de vez em quando, ia fazer uns funerais de vez em quando, fazia umas cerimónias de vez em quando, andava de camuflado, pronto. Mas aprendes muito sobre pessoas, acima de tudo, tu ali aprendes sobre pessoas e formas de estar. O que é que isso trouxe enquanto profissional de contabilidade e para as tuas formações, porque tu também dás formação, não é? Que já referiste. Que Sim, base é que te trouxe para esta vida profissional? ali traz o rigor. A semana passada eu partilhava porque eu tenho um escritório aqui perto do Hospital das Forças Armadas, então é normal eu de vez em quando ver uma militar passar na rua e confesso que às vezes dá-me ali algumas saudades. E acho que é um vestir uma camisola e tu ali entras e efetivamente, para além de um trabalho, tu tens que vestir uma camisola, não é? Portanto, tu vestes a camisola de militar, tu vestes vestes todos aqueles valores e todas aquelas obrigações em volta daquilo que é o princípio de um militar. E é daí que eu trago para hoje, para esta questão do empresário, que é, tu como empresário também deves vestir uma camisola, também deves ter a noção de que há princípios subjacentes, há valores que vão reger a tua forma de estar e não é tudo igual para todos, nós não somos todos iguais. Tu podes vestir a camisola de empresário, cada um tem a nossa e depois cada um vai fazer a gestão à sua maneira. Porque muitas vezes parece que tens quase uma ideia pré-concebida do que é o empresário. É aquela pessoa que não tem horários, que sai tarde, que anda sempre a correr, que anda sempre a queixar-se que tem muitas despesas e pouco tempo, mas depois tu pensas, e eu penso muito e coloco estas questões muitas vezes nas consultorias, que é, tu ouves muita gente a queixar-se, trabalha por conta de outrem e não gosta do trabalho que faz, não gosta da vida que tem, não é? Tu és empresário, não gostas do trabalho que fazes e queixas-te da vida que tens. Então, porquê é que quando trabalhas por conta de outrem tu mudas e porquê é que quando estás naquilo que é teu tu não mudas? E às vezes as pessoas ficam a olhar para mim, um silêncio estranho na sala, mas a realidade é esta, se tu não te sentes confortável, muda, é só mudar. Claro que não é só, porque às vezes a mudança implica aqui um esforço, implica algum cansaço, implica algumas aprendizagens, algumas quedas, levantar-te algumas vezes. Mas se tu não olhares para este ser empresário como algo evolutivo na tua vida, o teu negócio não é estanque, e tu sabes disso em termos de marketing, os negócios não são estanques, não são parados no tempo, não perduram da mesma maneira durante 20 anos. Então, se isso não acontece, tu enquanto empresário tens de ter noção que tu não podes perdurar durante 20 anos da mesma maneira, nem pensar 20 anos da mesma forma. Então, pronto, vamos aqui recapitular para quem nos está a ver. Estou a falar aqui com a Nádia Blanco, a contabilista gestora aqui nas minhas obras, também dá formação e tem aqui um percurso fabuloso. Convido depois a voltar a ver a live desde o início.
tu então percebes que há uma resistência enorme na mudança das pessoas. Elas até querem, mas há ali qualquer coisa que as agarra e não tem. Como é que tu lidas com isso? Como é que tu consegues que a pessoa, ok, bora lá, vamos então realizar o meu Olha, sonho? quando eu já passei por alguma dessas fases, ou seja, quando eu consigo sair desta cadeira e sentar-me na cadeira da frente, muitas vezes eu faço essa analogia e eu digo-lhe, olha, nessa situação eu passei por aqui, foi difícil, às vezes as pessoas dizem, mas porque o meu pai, não sei o quê, ou porque a minha irmã, que é a minha sócia, não sei, olha, ok, então, aqui dentro acontece exatamente o mesmo. Agora, é preciso gerir. Depois onde é que está o teu medo? Porque muitas vezes o teu medo está em outros. Como é que o que é que o A vai pensar, o que é que o B vai dizer, o que é que o C vai achar, e eles podem achar tudo. Agora, é preciso, e eu tento perceber com essa pessoa porque é que essa opinião é tão importante e tentar desmistificar com ela porque é que essa opinião é tão importante. E em terceiro lugar qual é o conteúdo, mas aqui conteúdo é teoria. O que é que te falta saber de forma segura para tu decidires? Porque não sabes de impostos, tudo bem, então vou explicar-te como é que os impostos funcionam e como é que entram na tua vida. Mas eu não sei como é que faço a gestão para guardar o dinheiro. Ok, então eu vou te ensinar como é que tu podes gerir o teu dinheiro e guardar o teu dinheiro. No fundo é um bocadinho isto, sabes? A primeira coisa onde é que está a tua resistência e ir à procura dela. E às vezes essa é mais complicada, porque muitas vezes elas estão escondidas em sítios onde tu... Mas agora essa é a minha função, é formar-me em PNL e coaching e tudo mais para, de forma, sem melindrar ninguém, conseguir chegar ao porquê desta resistência. Porque isso, como tu dizes, acontecia-me. Havia resistência do lado lá e eu, ok, agora como é que eu entro nessa resistência? E então agora, mais uma vez, eu enquanto empresária percebi que tinha que ir à procura de respostas, que eu sozinha não dava. Então estou a fazer formação para conseguir chegar aí. Mas às vezes é isso, é tu conseguires perceber qual é a maior objeção, não é? E depois devolveres a pergunta, que é a pessoa diz, não tenho tempo. Não tens tempo? E porquê? Depois a pessoa fica, oi? Era agora. A devolução da pergunta resulta quase sempre. Olha que engraçado, também estou a acabar agora a minha certificação de coach PNL, precisamente para poder ir mais perto das pessoas e perceber a sua resistência e compreendê-los melhor. Interessante. Tu tens uma live nas redes sociais com a Filipa Cardoso. Sim. Adoro a Filipa Cardoso. Não falo com ela há muito tempo, mas é uma pessoa que eu gosto muito, conheço quase desde o início que eu estou nas Desde minhas o aulas. início. Como é que surge esta sinergia entre contabilidade, gestão e marketing? Olha, E porquê esta sinergia? em primeiro lugar, esta sinergia surge no início dos encontros das mulheres à obra. Eu vim a descobrir que a Filipa era amiga de um grande amigo meu e tinham estudado juntos. Então há um primeiro encontro das mulheres à obra que ela vem ter comigo e diz: eu sou amiga do Diogo. Tu também és amiga do Diogo? Sim, eu sou amiga do Diogo. Pronto. E nós temos as duas uma forma de estar semelhante, ou seja, na parte do descontraído, do tratar o cliente por tu, do não usares aquele discurso que às vezes as pessoas pensam, será que eu consigo falar com esta pessoa? E houve um dos primeiros workshops sobre recibos verdes que eu fiz, onde a Filipa esteve. E eu lembro-me que foi muito engraçado. A Filipa foi a primeira pessoa que apontou e disse: tu estás grávida, não estás? E eu assim, estou, mas não digas nada. E depois ela saiu do workshop e disse: eu vou abrir a minha empresa em janeiro. Isto era em dezembro. Eu disse: olha, mas tu vê lá, na altura ainda é aquela coisa de: olha, não faças nada de mal, porque fui eu que dei a ideia. Ela assim: não, porque eu estou a ficar sem retenção na fonte, estou a pagar muito segurança social, portanto, não, eu consigo arranjar clientes, eu vou abrir uma empresa. Pronto. E então a Filipa ficou dessa altura. E eu acho que fiquei um bocadinho também na vida dela desde essa altura. Entretanto, através de encontros, quando havia questões de marketing, quando havia... Era sempre com a Filipa que eu me via a recorrer, não é? Há um dia em que ela vem ter comigo e diz-me: quando eu tiver tempo eu vou trabalhar contigo. E no momento em que nós percebemos que eu consigo apoiá-la e ela consegue apoiar-me a mim, enquanto pessoas, não é? E um negócio, eu costumo dizer-te que eu não consigo trabalhar números se o negócio não vender, se não entrar dinheiro, não é? E muitas vezes a contabilidade ajuda-te a trabalhar os números, mas o dinheiro entra através da tua comunicação, do marketing que tu fazes, de como é que tu fazes chegar a mensagem às pessoas. Então, a nossa simbiose nestes vídeos e nestas coisas tem a ver com isso, tem a ver com o facto de, se queres que entre dinheiro,
Não é a partir da contabilidade que vai fazer entrar dinheiro. Mas, quando tu fazes entrar dinheiro, a contabilidade e a gestão podem ajudar-te muito. Como nós percebemos que tínhamos discursos mais ou menos semelhantes, formas de estar semelhantes, e que juntando estas duas áreas tu davas uma resposta muito superior à nossa existência individual, então vem daí, no fundo, é trazer a noção de que o marketing, a comunicação, são tudo formas de tu fazeres entrar dinheiro dentro da tua empresa. Depois do dinheiro estar lá dentro, tu precisas de gerir e mexer com ele da melhor maneira para investir, para ir de férias, para o que tu quiseres. Mas é preciso entrar dinheiro e haver dinheiro para conseguir ser trabalhado. Sim. Tu achas que as pessoas, ok, têm o sonho, constroem o seu negócio e depois não sabem manter o dinheiro que ganham, gastam, não Não sabem sabes aquilo? gerir? Não, porquê? Porque muitas vezes essas pessoas trabalhavam por conta de outrem, não é? Então a regra era, chegava ali ao final do mês, o dinheiro entrava na conta bancária e tu tinhas que fazer a tua vida, não tinhas que estar preocupada se tinhas impostos para pagar, se tinhas segurança social para entregar, se tinhas... Não tinhas essas preocupações, tu só fazias a gestão daquilo que era a tua vida, não é? E muitas vezes, quando tu tens um sonho, um hobby, algo que às vezes resulta para conseguires abandonar aqueles anos todos em que estás a trabalhar numa coisa que não gostas, é isto que tu fazes. Tu começas a ganhar dinheiro para que possas sair de uma coisa que não gostas. Mas tu não estás a assumir o processo de criação do empresário que deve estar dentro de ti. Tu não encaras os impostos como algo obrigatório. Tu muitas vezes nem sequer te lembras deles porque não fazes ideia que eles existiam. Tu recebias uma ordenado. Portanto, e esta parte é das mais importantes, porque se de início tu não fores buscar aqueles pilares que te vão reger e que te vão de alguma maneira encaminhar, sabes, para tu tens vários trilhos, mas vais aqui sempre dentro deste, não é dentro deste, é dentro deste. Se tu não fizeres isto, é muito complicado. Porque eu já me deparei com situações em que, imagina, estás aqui 2, 3 anos em que fazes o que quiseres. O dinheiro entra na conta, eu faço a gestão da minha vida. Às vezes é preciso pagar o IVA, não há dinheiro para pagar o IVA, onde é que ele anda, já o gastei. E depois, agora faturo muito, Nádia, pelo que tu dizes, é o momento de abrir a empresa. Ok, mas então olha agora com a empresa, o dinheiro entra na empresa, mas só sai com justificação, é preciso justificar as coisas, é preciso ser organizado. Mas eu não quero nada disso. Como não? Percebes? Então, tu já tiveste tanto tempo em autogestão, não é? Em que foste, no fundo, desenrascando as coisas e fazendo o melhor que te parecia, que depois, quando tens que te assumir enquanto empresário, porque a empresa obriga-te a isso, não é? Tu não sabes com o que lidar, mas tu já há 3 anos que o eras. Só que só agora é que tu foste vestir a tal camisola. Então, o facto de trazer os lives e estas informações e tudo mais é para trazer esta consciência de que tu não nasces empresário, não é uma coisa que tu aprendes em 10 minutos, nem em 10 aulas, mas é importante que o comeces a aprender desde o início. É fundamental que percebas que uma coisa é o teu dinheiro, outra coisa é o dinheiro do teu negócio. É fundamental que percebas que o IVA não é teu, então que tenhas uma conta específica só para ele. Se queres fazer poupança, pega no dinheiro do IVA, mete-o na conta do IVA. Quando fores pagar, há de sobrar ali qualquer coisa. Mete na poupança. Ao final de um ano, tu tens a tua conta com o dinheiro que podes mexer, tens uma conta com o IVA, ainda tens qualquer coisa poupado. Pode ajudar nas férias, pode ajudar naquilo que tu quiseres. Agora, da mesma maneira que nós poupamos o dinheiro em casa e tentamos gerir a nossa casa, o nosso negócio é só mais uma casa extra. Portanto, por isso é que é tão importante que faças uma boa gestão em casa para que possas trazer essa boa gestão para o negócio. Se não tens essas duas em simultâneo, tudo bem. Há coisas no negócio que depois tu consegues levar para a gestão da tua casa. Tu não és duas, tu és uma só que veste 2 papéis. Então, há que olhar para isto desta forma, que é qual é o papel que eu estou a vestir, que coisas importantes é que é preciso eu assumir, porque senão isto fica muito confuso e às vezes é triste quando às vezes vês vidas estragadas, não é? Só por causa destas questões base de não teres uma conta específica para o IVA, achares que a tua conta pessoal serve para receber o dinheiro e pagar, portanto não é preciso contas que sejam específicas de negócio nenhum, não dás valor ao teu preço, pode ser baixo porque também não tens grandes despesas. Oi, não é assim, não tens hoje, não é? Mas daqui a um ano a estrutura cresce, tu tens mais despesas e agora vais dizer ao cliente, olha, agora vai-me pagar 3 vezes mais porque eu tenho despesas.
não é assim, não é? Portanto, quanto mais tu antecipas o que vai lá à frente, mais fácil é gerir o presente e não, no fundo, não haver surpresas para ninguém. É um bocadinho isso. É isso, então contratas uma conta que tem lá várias subcontas lá dentro e Exatamente. diz para aqui e para ali. Olha, e onde é que se encaixa a Nádia Mãe nisto tudo? Olha, a Nádia Mãe aqui encaixa-se acima de tudo no primeiro grau. Uma das coisas que eu defini desde muito cedo, e às vezes tenho dificuldade em cumprir, mas defini muito cedo que o negócio tinha que integrar a minha vida, ok? Então eu não tinha que integrar o meu negócio, que são coisas completamente distintas. Depois eu ia ter alguns horários e efetivamente esses horários fizeram-me ter que dizer que não a algumas pessoas que depois me chamaram arrogante porque eu saía muito cedo e porque não devia precisar de clientes porque o meu horário era de escritório e coisas, comentários deste género, pronto. Mas eu acredito que, para mim, eu sempre tive a máxima de que há coisas que tu tens é que decidir de forma consciente e tem que ser aquilo que tu queres. A partir daí, independentemente daquilo que os outros digam, é só a opinião dos outros. E então, com o facto de ser mãe, foi muito isto, que é, eu hoje sou mãe, eu tenho alguém, nunca, não quero que o meu filho olhe para mim e que diga, ai, a minha mãe é ótima mãe, mas faltava-se trabalhar. É assim uma frase que eu não quero, sabes, que aconteça. E então, quando eu trabalho sobre esta questão da Nádia, que é mãe, é muito em volta disto. Eu acredito que tu, e isto é a minha forma de estar, portanto, eu não condeno quem queira trabalhar mais horas, eu não condeno quem queira trabalhar menos, acho que isto é uma escolha de cada um de nós e só a nós diz respeito. Mas eu só me sinto confortável assim. Porque se eu sair daqui super tarde, eu vou buscá-lo cheia de culpa, eu já não vou conseguir interagir com ele da mesma maneira, eu já não vou conseguir estar a falar com o cliente sem ter aqui a cabeça a pensar que eu devia estar noutro sítio e não estou. E então a mãe encaixa neste sentido, ou melhor, a mãe começou a permitir que as coisas encaixassem dentro da vida dela, porque se calhar antes do José nascer eu encaixava e encaixando as pecinhas, não é? Independentemente da hora e do que fosse. Hoje já não é assim. Portanto, hoje eu tenho o dever, para mim, que se ele nasceu, ok, que mãe é que eu quero ser? Então, que mãe é que eu quero ser? Que empresária é que eu quero ser? E como é que elas, as duas, juntam aqui? A mulher fica aqui no meio, estás a ver, a mediar aqui o conflito. Acho que isto aqui acaba por ser uma evolução. Tu vais procurando respostas, procurando soluções, fazes um live à noite que em vez de ter 1h30 só tem 30 minutos, fazes uma sexta que é para saberes que se ele se for deitar mais tarde já é sábado e não há problema. Então, eu vou integrando aquilo que é a mãe no meio disto que a empresária precisa que ela faça. E olha, não tem corrido mal, portanto. Estão aqui a dizer muito bom, também partilha a mesma visão. Boa, Catarina, boa. Olha, tenho que dizer, Nádia, és uma pessoa extremamente inteligente. Parabéns. A maneira como Obrigada. podes gerir as tuas coisas. E futuro, o que é que está aí na gaveta, que podes partilhar aqui com a comunidade? Olha, o futuro está uma entrada maior em termos digitais. Porque eu saí mesmo agora de falar com a Vanessa Astoriano, portanto, a nossa gestora conhecida aqui do Tráfego Pago. E para mim faz todo o sentido que esta evolução enquanto empresário, estes princípios que tu deves ter, toda esta noção do que é ser um empresário, faz-me sentido que isto chegue cada vez mais longe. Então, no próximo dia 7 de junho, vou fazer uma formação justamente sobre este contexto, que é otimiza o teu negócio para ganhares mais dinheiro. E para isso é importante que tu saibas o que é ser empresário e vistas a camisola dentro do teu negócio. Nesta quinta-feira vou começar a fazer algumas masterclasses gratuitas, porque mesmo que as pessoas não queiram depois participar na formação, há sempre ali informação e conteúdo importante que acaba por ficar na cabeça e deixar a pensar, que é uma das minhas premissas principais, que é que eu falo e a pessoa do outro lado fica pelo menos a pensar. Portanto, 2022 vai ser o arranque disso, o arranque do digital. Cursos gravados, para que as pessoas não tenham que me estar a ouvir quando eu tenho tempo, mas sim quando elas têm tempo. Que possam encontrar os vídeos, que os vídeos os possam ajudar, e se até nem gostarem neles, ligam o vídeo, ouvem só e depois vão à vida deles. Portanto, neste momento a Nádia está a fazer essa transição. Porquê? Porque para eu conseguir chegar a mais pessoas,
eu preciso tornar-me mais digital ainda. O contabilista deve ser o braço direito das pessoas. Há conteúdo que nós contabilistas dominamos como ninguém, mas esse domínio como ninguém muitas vezes não chega ao outro lado. Ou quando chega, o discurso não é perceptível ao comum dos mortais. Eu costumo usar esta expressão. E acho que não tem que ser assim. A contabilidade ela é perceptível ao comum dos mortais. Eu tenho é que sair da Nádia contabilista, sentar-me aqui enquanto Nádia só e falar com alguém que tem um negócio. E colocar aquilo que é o conteúdo da contabilidade na realidade, em coisas do dia a dia, em coisas que sejam perceptíveis àquilo que o outro vive, não é? Porque se eu quiser ensinar contabilidade com termos contabilísticos, eu vou trabalhar com contabilistas, não vou trabalhar com empresários. Então, é muito isto. Hoje eu tenho a certeza, eu antes tinha a visão que era, eu hoje tenho a certeza que os empresários precisam de ser apoiados neste processo de perceber o que é ser empresário e o que é que envolve ter um negócio. Então, eu espero chegar no início da corrida. Boa. Olha, o nosso tempo chegou ao fim. Uma última questão. Falas muito em empresário, mas aqui nós na comunidade falamos muito em empreendedor. Para ti é a mesma coisa? São coisas distintas? Olha, para mim, eu não consigo separar os dois. Da mesma forma que eu não consigo separar a contabilidade da gestão, eu não consigo separar o empreendedor do empresário. Porquê? Porque eu acho, isto é a minha visão, não é questões de teoria nem definições de empreendedor e empresário. Para mim, alguém que tem um negócio, ele tem que ser empreendedor e empresário. Ele tem que ir à luta, tem que ir à procura de novas ideias, tem que implementar novas situações e tem que ter aquela resiliência do empreendedor. E depois, ele, se quer manter um negócio de sucesso, ele tem que ter as competências do empresário, como às vezes é dado no conteúdo, não é? Que é ter o conhecimento, aprender a lidar com os impostos, aprender a lidar com os números. Se tu fores uma coisa e não fores a outra, é complicado que o teu negócio consiga ter a evolução que tu desejas. Então, para mim, o empreendedor e o empresário, eles existem em conjunto. E eu acredito que todos nós que temos um negócio somos empresários. Nem que seja pela questão de tens um negócio, és empresário. És empreendedor no teu negócio, sim ou não? Convém que seja sim. Agora, eu ligo muito à questão dos empresários, porque eu tenho a perfeita noção, e também comentava isso há pouco com a Vanessa, que há muitos empreendedores que não se sentem empresários e há muitos empresários que não se sentem empreendedores. Mas isto são sentimentos. São as tais crenças que tu metes sobre ti e que dizes que és uma coisa ou outra. Agora, se tu tens um negócio, tu tens que ser resiliente, tens que ir à procura de novas ideias, tens que saber gerir, tens que saber mexer o teu negócio da melhor maneira. Então, és empresário com uma veia empreendedora. Eu gosto mais assim. É isso. Está aqui a Catarina a dizer, contudo, nem todos os empresários são empreendedores. Eles não se consideram, mas têm que ser se querem evoluir o seu negócio. Senão ficam ali estanques, e não evoluem. Aqui, nos últimos anos fala-se muito de empreendedorismo. E nos últimos anos falou-se imenso de empreendedorismo. Mas nos últimos anos ninguém te falou de ser empresário. É verdade. E eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de ensinam-te a ser empreendedor. Desculpem. Não. Mas ninguém te ensina como é que depois te transformas em empresário. É verdade. E está ligado, sim. Senão, como tu disseste logo no início, e com muita razão, os negócios têm que evoluir, não são mais estanques, não são mais aquilo que eram antigamente, devido à concorrência e devido também à evolução dos tempos. Não é só a concorrência para mim é uma coisa boa, aprendemos com ela. É a evolução dos tempos que estamos sempre a evoluir, aparecem coisas novas todos os dias e nós temos que estar. E as pessoas esquecem. Sim, e as pessoas esquecem-se de serem criativos no seu próprio negócio. Quando tu vais à conta bancária, não é? Tu precisas de gerir dinheiro, então tu vais buscar o teu eu empresário. Quando tu estás no networking, quando tu queres apresentar uma nova ideia, quando tu queres fazer entrar dinheiro na empresa, tu vais buscar a veia do empreendedor. Eu acredito que todos nós temos. Temos algumas mais desenvolvidas do que outras e já ouvimos falar muito mais de umas do que outras. Agora, acho que às vezes até é mais fácil, sabes, tu não dares nomes às coisas. Tu não chamares nem empreendedor nem empresário. É tu dizeres, tens um negócio, pronto, é isso que nós queremos, é que tu tenhas um negócio. A partir do momento em que tens um negócio, se te sentes mais empresário, se te sentes mais empreendedor,
é mesmo uma questão de perspectiva e da noção que nós assumimos sobre a definição de cada coisa, não é? Agora, eu gosto desta de empresário porquê? Porque muitas vezes as pessoas são empresárias e elas não se sentem como tal, só porque a perspectiva sobre a palavra de empresário, não, elas acreditam que não encaixa nelas. Então, a minha função, mais uma vez, é falar sobre estas coisas para que e depois tento sempre explicar o meu ponto de vista, que é porque é que eu vos chamo empresárias? Porque é que eu digo que vocês são empresárias? A partir do momento em que tu geres o dinheiro na conta, tu és empresária. Estás a gerir, estás a lidar com, pagas impostos, és empresário, não estás só na base da ideia da criação da coisa. Por isso, acho que cada uma de nós veste a camisola que quer, quando quer. Agora, eu às vezes posso ferir algumas suscetibilidades, mas é o que eu digo, é a minha opinião, vale aquilo que vale, ok? Mas daquilo que eu tenho visto ao longo destes 8 anos, de dezenas de reuniões, de centenas de pessoas em workshops, é muito isto. Às vezes as pessoas precisam que tu lhe digas: oi, tu és empresária, podes cobrar um bocadinho mais. Ah, mas eu tenho só um hobby. E quanto tempo demoras a produzir esse teu hobby? Quanto, não é? Portanto, não é só... Quando as pessoas me falam em pequenos negócios, eu fico, olha, toda arrepiada. Não há pequenos negócios. Há negócios. Há então que a gente quiser. Exato. Se eu quiser que ele seja pequeno, ele é. Se claro. Que ele seja grande, para ti, o pequeno para ti pode ser diferente do pequeno para mim e para quem nos está a ouvir. Portanto, não. São negócios, são empresários, são empreendedores. É aquilo que vocês quiserem chamar. Agora, acima de tudo, nós temos é que saber a melhor forma de fazer aquilo que estamos com uma coisa que é nossa e crescer o quanto nós quisermos. E quando o hobby se torna um negócio rentável, é melhor que é. Exatamente. Olha, muito obrigada por esta live. Obrigada. Gostei muito. És uma inspiração mesmo aqui a seguir. Um dia deste vou-te convidar para ir às dicas, que é à quarta-feira, onde eu ando a passar dicas para a comunidade. Sim. Para partilhares um bocadinho mais aqui desta parte empresário, empreendedor, que as pessoas ficam... É o estigma das palavras que as prende, mas é só palavras. E as palavras levam-os ao vento, não é? Exatamente. Obrigada pelo convite, Mafalda. Obrigada. Um beijinho muito grande. Obrigada, um beijinho. E muito obrigada a todos os que estiveram a ouvir. Obrigada igualmente. Muito obrigada a quem esteve aqui. Devo dizer, um público muito bom, uma audiência excelente. A Nádia é um caso de sucesso. Só tenho ainda bem. Muito obrigada. Um beijinho grande. Continuamos aqui no online. Obrigada igualmente. Tchau, tchau.